Olá, vamos agora apresentar a atividade do componente curricular Introdução à Psicolinguística e aos Estudos da Tradução, módulo 3, que foi ministrado pela professora Silvia Laregina. Eu sou Thalita Araújo, estudante do PPG Link, cursando o doutorado. Então, para a gente começar, eu gostaria de considerar que nós iremos apresentar essa atividade que foi proposta para que nós pudéssemos trazer um pouco da nossa pesquisa em andamento, ligando ela a algum aspecto que foi lecionado durante o módulo da professora. Então, eu vou trazer algumas considerações do processo tradutório de produções acadêmicas de pessoas surdas, que é o tema da minha pesquisa, e a partir da visão do autor Eco. Bom, para iniciar, o autor ele traz uma visão da interpretação, da tradução, a partir do quase. O quase. E isso apresenta também alguns desafios do ato tradutório. O autor se propõe a tentar compreender como se pode dizer quase a mesma coisa, mesmo sabendo que nunca se pode dizer a mesma coisa. Ele também apresenta a flexibilidade do quase, dizendo que é importante pensar em alguns critérios que são negociados preliminarmente. Dizer quase a mesma coisa é um procedimento que se coloca, como veremos, sob o signo da negociação. Posteriormente, eu irei abordar mais a questão da negociação trazida por Humberto Eco, mas eu gostaria de complementar essa fala do autor, trazendo também algumas considerações das autoras Christiane Nord e Alta Bobby, que falam também sobre a intenção na tradução. Então, se existe um jogo de negociação para que seja executada a tradução, existe também o objetivo daquela tradução, para quem servirá, para que servirá. Então, a imagem que eu trago aqui ao lado é, sim, uma releitura da Mona Lisa, do quadro da Mona Lisa, e aqui, obviamente, a gente consegue enxergar uma Barbie vestida de Mona Lisa, uma boneca, seja Barbie, seja qualquer outra marca. Mas, com certeza, a intenção dessa releitura, a intenção dessa tradução da Mona Lisa, ela também tem um objetivo específico, que é provavelmente vendas, que é provavelmente a promoção de alguma marca. Então, eu trago essa imagem comparando com o sentido do quase, porque uma tradução nunca será tão fiel quanto o texto original. Vai ser quase a mesma coisa, dependendo sempre do objetivo daquela tradução. Para a gente continuar, eu vou trazer também como Humberto Eco ele teoriza a tradução a partir da experiência de traduzir. E essa questão, na fala e nas considerações do autor, elas me tocam bastante no sentido de que eu também iniciei esse processo de tradução a partir da experiência, e com a experiência eu fui buscar a teoria, e a teoria aperfeiçoou a minha prática, que me fez buscar por mais teoria, e assim a gente forma um ciclo interminável de busca por melhoras no ato da tradução, na profissionalização do tradutor. Então, o autor diz o seguinte: para elaborar uma teoria da tradução, não seria igualmente necessário não somente examinar muitos exemplos de tradução, mas ter vivido pelo menos uma dessas três experiências: ter controlado traduções de outrem,
ter traduzido e ter sido traduzido, ou melhor ainda, ter sido traduzido colaborando com o próprio tradutor. Ele ainda diz que considera, portanto, para fazer observações teóricas sobre o ato de traduzir, que não é inútil ter vivido a experiência ativa ou passiva da tradução. Então, a minha experiência enquanto tradutora já perdura por 16 anos e, com certeza, é uma busca infindável, tanto pela prática mais aperfeiçoada, como pela teoria para dar base a essa prática. E foi exatamente isso, essa prática tradutória, que suscitou o tema da minha pesquisa. Me trouxe a desafios, que me levou a novos desafios e que suscitou essa investigação que eu estou começando a realizar. Então, a Eco fala também sobre o contato com o tradutor. O autor fazer contato com o tradutor, e eu ainda diria vice-versa. O tradutor fazer também contato com o autor. Então, eu trago um recorte aqui do texto do autor, onde ele diz: como autor, tanto de ensaios quanto de narrativas, trabalhei em estreito contato com os meus tradutores. E aí eu vou dar um pulo e ele diz ainda assim: se o tradutor ou tradutora é inteligente, pode explicar os problemas que surgem em sua língua, mesmo para um autor que não a conhece. E mesmo nesses casos, o autor pode colaborar sugerindo soluções. Então, veja só, enquanto tradutora ouvinte de textos e de falas de pessoas surdas, eu diria que este contato é imprescindível. Durante a minha prática tradutória, eu fui buscada por pessoas surdas e, num determinado momento, assim, a tradução que eles me solicitaram neste momento, né, e que suscitaram essa pesquisa, era uma tradução por textos acadêmicos, escritos tanto de dissertações como de projetos, anteprojetos, sempre com a intenção de escrita acadêmica. Então, num determinado momento, fazendo a leitura deste texto, eu senti que era necessário, sim, fazer contato com esse autor. E a minha busca sempre foi no sentido de preservar a autoria e de preservar também o sentido e o estilo daquele autor, o sentido do texto e o estilo do autor. Então, eu trouxe, sim, assim como Umberto Eco, ele enfatiza que o tradutor pode trazer sugestões, eu sim utilizei dessa estratégia, tenho utilizado e estou investigando o uso dessa estratégia também, de trazer sugestões, adequações textuais, para sempre garantir a qualidade daquele texto traduzido. Mas eu vou explorar um pouco mais desse assunto. Eu trago também as estratégias de contato com o autor e a proposição de soluções aos problemas de tradução. Então, o Umberto Eco, ele relata que utiliza algumas estratégias que ele utilizou e, acredito, utiliza quando está em contato com os seus tradutores. E este vê-se diante de problemas de tradução. Eu, então, ressaltei as seguintes estratégias: indicar aos tradutores os pontos críticos do texto, as possíveis ambiguidades e não influenciar na interpretação do tradutor, porém, dar a atenção necessária. Eu diria ainda que, no meu caso e no caso da minha pesquisa, os desafios são um pouco maiores, porque nós estamos lidando com pessoas surdas que têm a língua portuguesa enquanto segunda língua. E é sabido por todos que aqui no Brasil nós ainda não temos um ensino de língua portuguesa como segunda língua sistematizado para as pessoas surdas. Embora exista uma obrigatoriedade a partir de lei e decreto, a gente ainda não conseguiu sistematizar esse ensino e fazer ele estar em larga escala, onde alcance todas as pessoas surdas que estão em idade escolar. Além disso, os meus clientes surdos que me solicitam a tradução,
eles já estão num nível superior, em nível de pós-graduação, então vivenciaram um ensino de língua portuguesa muito diferente do que é proposto hoje em dia, muito antes de haver uma legislação que os cobrisse desse ensino, né? Que trouxesse essas estratégias de ensino do português como segunda língua. Então, chegam para mim diversos textos escritos num português enquanto interlíngua pela pessoa surda, onde ela se utiliza normalmente da gramática da língua brasileira de sinais, a Libras, e encaixa esta sintaxe com palavras da língua portuguesa. Então, por vezes, existem incompreensões dessa escrita e grandes desafios. Então, eu preciso, sim, recorrer ao contato com esses autores surdos para que sejam esclarecidos alguns pontos desse texto. Além disso, esses autores surdos, eles trazem temas diversos nos seus textos acadêmicos. Então, em propostas de projetos de pesquisa, em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, são temas diversos e nem todos eu tenho esse domínio. Então, eu também utilizo essas estratégias de contato com o autor para que haja um melhor esclarecimento do tema e, assim, a tradução possa ser a mais correta possível. Né? Além disso, eu também utilizo essa estratégia do contato para me certificar do sentido da fala. E eu poderia dizer que os resultados têm sido muito interessantes, né, desse processo tradutório. Então, uma outra estratégia que eu utilizo também é pedir que o autor surdo veja o seu texto que ele mesmo escreveu em língua portuguesa e grave para mim em língua de sinais. Então, eu utilizo tanto a tradução do português em interlíngua, escrito pela pessoa surda, para o português formal, acadêmico, como também utilizo a estratégia da tradução da língua brasileira de sinais para a língua portuguesa escrita. Bom, além disso, a gente tem também as estratégias de contato ligadas ao que o autor propõe aqui, do contato direto com os tradutores. Então, diante desse contato, existem outras possibilidades para o texto. O autor enfatiza que o contato com a outra língua, no contato com a outra língua, o texto exibia potencialidades interpretativas que passaram despercebidas por mim mesmo, e como às vezes a tradução podia melhorá-lo. Então, é interessante perceber que essa interferência do autor na tradução, ela é muito valiosa para garantir o sentido do texto. No meu caso, eu trago a experiência de eu, enquanto tradutora, recorrer ao autor surdo, que é mais ou menos a medida oposta do que o autor propõe, porém, também me serve de base para legitimar este ato de procurar o autor. Além disso, Umberto Eco, ele também enfatiza a questão da fidelidade tradutória para preservar a intenção do texto. Então, como antes eu trouxe uma imagem da Mona Lisa original e da Mona Lisa enquanto boneca, eu trago agora também uma Mona Lisa surda. Essa imagem, ela foi pintada, né? Ela foi elaborada por uma artista surda chamada Nancy Hook, e ela traz diversas imagens em suas obras, digamos assim, famosas, porém no contexto da cultura surda. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma Mona Lisa surda. Então, Umberto Eco, ele afirma que o conceito de fidelidade tem a ver com a persuasão de que a tradução é uma das formas de interpretação e que deve sempre visar, embora partindo da sensibilidade e da cultura do leitor, reencontrar, não digo a intenção do autor, mas a intenção do texto. Aquilo que o texto diz ou sugere com relação à língua em que é expresso
e ao contexto cultural em que nasceu. Então, eu afirmo aqui, a partir dessa fala do autor e dessa imagem que eu trago como exemplo, que há de se considerar também a cultura do autor e a cultura daquelas pessoas alvo da tradução e ainda do objetivo daquela tradução. Para quem e para que servirá aquela tradução. Mais adiante, como nós já tínhamos comentado antes, Humberto Eco, ele também traz a tradução no sentido de negociação. Então, ele diz assim: muitos conceitos circulantes em tradutologia, equivalência, aderência ao escopo, fidelidade ou iniciativa do tradutor, colocam-se para mim sob o sigilo da negociação. Então, ele vai trazer também essa intenção de negociar para preservar a intenção do texto. E ainda enfatizo que o contato do tradutor com o autor ou do autor com o tradutor vai contribuir muito com esses processos que Humberto Eco chama de negociação. Eu enfatizo aqui nesse trecho que ele chama de negociação enquanto um processo com base no qual se renuncia a alguma coisa para obter outra. Então, essa teoria, ela aspira uma pureza da qual a experiência pode abrir mão. Mas o problema interessante é que em que medida de coisas a experiência pode abrir mão. Então, é por isso que ele chama esse processo tradutório de negociação. O que eu posso abrir mão e que resultados eu vou obter a partir disso. Então, como Humberto Eco, ele também enfatiza a questão da tradução intersemiótica, eu vou trazer inicialmente o que o próprio autor traz com relação à tradução intersemiótica e contrastar com visões que existem dentro da comunidade surda, de autores surdos e de autores que focam a questão da língua de sinais enquanto a tradução intersemiótica. Então, vamos ver inicialmente que Humberto Eco, ele fala inicialmente com relação aos erros da tradução. Então, ele traz exemplos de erros da tradução para chegar na tradução intersemiótica. Então, ele ainda diz assim, ele apresenta um exemplo de um livro de 200 páginas que é traduzido e se transforma em 400 páginas, e que disso haveria um erro evidente. Porém, e se existe a tradução de um livro para um filme, não há como existir um senso comum de que houve um erro evidente, a não ser que você assista ao filme e analise se de fato aquele filme contemplou o que estava escrito naquela obra. Sendo assim, deixa eu ver aqui. Bom, ele enfatiza a seguinte questão, né? A tradução intersemiótica, ou seja, todos aqueles casos em que não se traduz de uma língua natural para outra, mas entre sistemas semióticos diversos entre si, como quando, por exemplo, se traduz um romance para um filme, um poema épico para uma obra em quadrinhos, ou se extrai um quadro do tema de uma poesia. E aí eu trago o seguinte questionamento. Se Humberto Eco fala que a tradução intersemiótica se envolve apenas em de língua para uma linguagem, de uma língua para uma outra linguagem, então eu questiono se envolve apenas línguas. Não é possível chamar de tradução intersemiótica? Bom, Humberto Eco apresenta mesmo um impasse sobre a terminologia da tradução intersemiótica, né? Eu reafirmo que ele diz que não envolve apenas línguas, mas linguagens, formas de transmissão de algo. Então, seria uma adaptação, e não, de fato, uma tradução. A partir desse meu questionamento,
Eu quero apresentar uma visão de, como eu falei anteriormente, um autor surdo, que é o Rimar Segala, certo? E da autora Monice Quadros, que não é surda, mas é uma autora muito conhecida na área da língua de sinais, tanto com relação às pesquisas de léxico, gramática, sintaxe, como também nas questões relativas à educação de surdos de uma forma geral. Então, nesse texto, que é um artigo de Segala e Quadros, eles apresentam que Jacobson ele distingue a tradução em 3 tipos. Seria a intralingual ou reformulação, que significa que é de uma língua para a mesma língua, por exemplo, o texto de um adulto para um texto infantil, tá? Uma tradução interlingual, ou a tradução propriamente dita, que seria a interpretação de uma língua para outra, ou interpretação de signos verbais de uma língua para outra língua. É a forma clássica que nós conhecemos sobre tradução. E ainda, Jacobson apresenta a tradução intersemiótica ou transmutação, que ele define como a interpretação de um sistema de um código para outro por meio de signos e sistemas não verbais. Então, onde que nós queremos chegar a partir dessas reflexões? O próximo slide, aqui. Então, o autor Rimar Segala, ele é um autor, né? Um estudioso da área e também ele é ator surdo, certo? Então, ele convive com essas formas de tradução de diversas formas e em diversas modalidades. Então, ele traz a proposta de incluir a tradução intermodal como um 4º tipo de tradução, aplicada a traduções que envolvem uma língua de sinais. Certo? Por que ele chama de intermodal? Porque a língua de sinais ela apresenta uma modalidade diferente das línguas orais. As línguas orais têm uma modalidade oral auditiva e as línguas de sinais a modalidade espacial visual. Então, existe sim uma produção de modalidades linguísticas, além também da tradução interlingual, que seria de uma língua para outra. Porém, ele ainda enfatiza que na tradução da língua portuguesa para Libras, os diferentes tipos de tradução precisam captar as especificidades envolvidas nesse processo, porque são línguas de diferentes modalidades, como eu havia falado, e é uma tradução que envolve línguas, ou seja, sistemas verbais, que é a tradução interlingual, e sistemas não verbais. E aí, por isso, estes autores afirmam que a tradução da Libras para o português ou do português para Libras se configura enquanto uma tradução intersemiótica. Existe essa defesa de que é uma tradução intermodal e também intersemiótica, certo? Mas eu não estou chegando a conclusão nenhuma com relação a isso. Nós ainda não temos um consenso na área, tanto dos estudos da tradução, dentro das línguas de sinais, de que este tipo de tradução seria, de fato, intersemiótica. Né? Existem essas propostas, existem alguns autores que concordam e outros discordam. Então, eu afirmo aqui que são necessárias outras investigações, outras pesquisas, para que a gente tenha, ao menos, opiniões semelhantes com relação a este conteúdo. Eu diria ainda que realizar essa atividade trouxe, sim, contribuições para a minha pesquisa, tanto no que se refere a reafirmar e legitimar o contato do autor com o tradutor, que já faz parte da minha prática e está contemplado na minha investigação, e ainda a questão das interferências no texto, que seriam adequações do próprio tradutor do texto original. Além disso,
toda essa intenção do tradutor e do contato do autor com o tradutor, ele é no sentido de buscar uma qualidade no produto da tradução. Então, eu encerro por aqui essa apresentação, apresento aqui as referências utilizadas e muitíssimo obrigada. Foi um prazer, professor, estar com você esse semestre.